Você já se perguntou por que a mídia tradicional parece ter tanto medo da direita? Por que, quando um político conservador fala, os jornais gritam? Quando um influenciador de direita cresce, as manchetes se multiplicam? Por que todo movimento que desafia a velha narrativa é imediatamente rotulado como perigoso, radical, ameaça à democracia? Será que é só discordância ideológica? Ou será que a direita representa algo que vai muito além de um ponto de vista político? Algo que ameaça diretamente o sistema que a velha mídia ajudou a construir e hoje tenta desesperadamente manter? Este vídeo não é uma defesa cega da direita, nem um ataque barato à imprensa. É uma análise direta, profunda e desconfortável sobre o medo da mídia tradicional de perder o monopólio da verdade. Um monopólio que por décadas moldou eleições, destruiu reputações e transformou narrativa em realidade. Mas agora, algo mudou. A internet abriu as portas. A população começou a questionar. As mentiras ficaram evidentes. E com isso, a mídia tradicional entrou em modo de sobrevivência, atacando, distorcendo, censurando e, acima de tudo, demonizando quem pensa diferente. Fica comigo até o fim, porque o que você vai ver agora é o retrato nu e cru de uma guerra de narrativas e de como a liberdade de pensamento virou inimiga da velha imprensa. Você já se perguntou por que a mídia tradicional parece ter tanto medo da direita? Por que, quando um político conservador fala, os jornais gritam? Quando um influenciador de direita cresce, as manchetes se multiplicam? Porque todo movimento que desafia a velha narrativa é imediatamente rotulado como perigoso, radical, ameaça à democracia? Será que é só discordância ideológica? Ou será que a direita representa algo que vai muito além de um ponto de vista político? Algo que ameaça diretamente o sistema que a velha mídia ajudou a construir e hoje tenta desesperadamente manter? Durante muito tempo, a mídia era mais poderosa que qualquer político. Ela não governava por decreto, mas por manchete. Decidia o que era importante, o que era escândalo, o que merecia indignação e o que deveria ser ignorado. Se você queria saber o que estava acontecendo no mundo, ligava à TV, lia o jornal, acreditava, sem questionar, porque não havia alternativa. Não havia redes sociais, YouTube, Telegram. Apenas uma direção, da redação para o público. E com isso veio o vício do poder, a capacidade de moldar a percepção coletiva. A mídia era o filtro, a lente, a voz oficial. E toda voz que discordava era taxada de amadora, sem credibilidade perigosa. Mas então, algo aconteceu. Com o avanço da internet, surgiu uma nova direita, conectada, questionadora, ousada. Uma direita que não pedia espaço, tomava. Que não aceitava mais ser caricaturada como ignorante, burra ou retrógrada. Que queria o debate, queria o contraditório. E queria audiência. YouTubers, jornalistas independentes, comentaristas informais, influenciadores. Todos começaram a ganhar voz, fora do script tradicional. E a população começou a ouvir. A audiência migrou. A confiança na grande mídia começou a cair. As perguntas que antes eram abafadas começaram a ecoar mais alto. Por que só um lado da história é contado? Por que todo conservador é automaticamente tratado como um vilão? Por que tantos escândalos são ignorados quando envolvem a esquerda? A mídia respondeu com o que sabia fazer: rótulo. A nova direita virou extremista, negacionista, fascista. Mas quanto mais rotulava, mais crescia a audiência do outro lado. A verdade é que a direita assusta a mídia porque ela escancara o espelho. Ela mostra que o jornalismo virou militância, que manchete virou panfleto, que o fato virou opinião, que o repórter deixou de reportar para pregar. A nova direita não é perfeita, mas ela comete um pecado imperdoável aos olhos da imprensa tradicional. Ela não tem medo de criticar a imprensa. Ela faz o que a esquerda não faz mais. Confronta o narrador. Questiona o editor. Denuncia o viés.
E é aí que o medo se instala. Porque quando o povo percebe que foi manipulado por décadas, ele não só muda de canal, ele se revolta. Durante muito tempo, os grandes veículos se esconderam atrás da palavra imparcialidade. Eles diziam que estavam apenas mostrando os fatos. Mas a verdade é que a seleção dos fatos também é uma forma de manipular. Quantas vezes você viu uma mesma notícia tratada de formas completamente diferentes dependendo do lado político envolvido? Quando um político de direita comete um erro, a manchete grita. A indignação é automática, os especialistas são convocados, a pressão explode. Mas quando um político de esquerda comete o mesmo erro, a abordagem muda. Contexto, explicações, falas mal interpretadas. Essa diferença de tratamento não é acidental. É um projeto editorial. E quando a nova direita expõe isso, a mídia se desespera. Porque ela perde o escudo da neutralidade. O público começa a perceber o jogo. E a credibilidade vai embora. Hoje o que temos é uma guerra. Mas não é uma guerra com armas. É uma guerra de palavras, de versões, de significados. É uma guerra pela verdade. E nessa guerra, a velha mídia tenta manter o controle do território. O território da mente do público. Ela não luta apenas contra a direita. Luta contra qualquer um que fuja da narrativa centralizada. Médicos que discordam da OMS. Economistas que questionam o Estado. Professores que desafiam a doutrinação. Todos viram alvos. Todos são empurrados para a margem. Porque a nova mídia não se submete. Ela cria o próprio discurso. E isso é inaceitável para quem sempre ditou o tom da conversa. A direita, ao contrário do que muitos pensam, não quer censurar, quer debater, quer colocar o dedo na ferida, quer perguntar o que ninguém pergunta. E isso é perigoso demais para um sistema baseado em silêncio e obediência. No fundo, o que realmente assusta a mídia tradicional é a perda de relevância e controle. Por muito tempo, jornalistas foram vistos como os guardiões da verdade. Hoje, são vistos como operadores políticos. O público percebeu que por trás de cada manchete existe um interesse, um viés, um objetivo. A internet quebrou a exclusividade. E com isso, a velha mídia perdeu o monopólio da narrativa. E quando a direita mostra isso, não com teorias da conspiração, mas com dados, vídeos, comparações, recortes, o castelo começa a ruir. E a reação é previsível. Pedem mais regulamentação. Acusam de fake news. Defendem a volta da censura sob o pretexto de combate ao discurso de ódio. Mas o que realmente querem é calar o contraditório. Não por ele ser errado, mas por ele ser perigoso. Para o poder deles. A mídia perdeu o povo. E isso é o golpe mais duro para quem vive da audiência. As pessoas não confiam mais, duvidam das manchetes, ignoram os editoriais, buscam outras fontes, e mais, desconfiam de quem diz ser isento. Hoje, a maior força da nova direita é justamente essa. Ela não finge ser neutra. Ela se posiciona, e por isso soa mais autêntica. Enquanto isso, os grandes jornais tentam manter uma imagem de imparcialidade que ninguém mais acredita. A direita ganhou o povo por dizer aquilo que a mídia se recusa a dizer, que há algo de podre no coração do jornalismo moderno. Agora, estamos num ponto crítico. A velha mídia se aliou ao Estado para tentar controlar as redes, as opiniões, os conteúdos. Falam em regulamentação da internet, agências de checagem, observatórios da verdade. Mas o nome real disso é outro: censura institucionalizada. Eles querem decidir o que é verdade, e quem ousar dizer o contrário será punido. Mas a internet não volta mais para a caixa. A população aprendeu a desconfiar. A direita, e tantos outros movimentos independentes, conquistaram um espaço que não será devolvido sem luta. A batalha agora é entre dois futuros. Um futuro onde só uma versão pode ser dita. Ou um futuro onde todas as versões possam ser ouvidas. E quem deve decidir isso não é o Estado, não é a imprensa,
É o povo. A mídia tradicional teme a direita porque a direita lembrou ao povo de algo essencial. A verdade não tem dono. Ela pode ser desconfortável, polêmica, incompleta, mas ela deve ser livre. Toda vez que alguém te diz o que você pode ou não dizer, o que pode ou não pensar, o que é ou não aceitável, essa pessoa não está protegendo a democracia, está tentando destruí-la. E é por isso que a direita incomoda tanto, porque ela não quer calar ninguém, só não aceita ser calada. A mídia pode espernear, pode rotular, pode tentar controlar, mas a era do monólogo acabou. Agora é hora do diálogo real. E quem tem medo do diálogo é porque sabe que não consegue sustentar sua mentira de pé.